Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Como eu tinha dito na aula passada, hoje eu resolvi fazer a resolução de exercícios apenas relacionados a essa aula 9 de poliedros, né? Porque eu acho que, acredito eu que seja um assunto bem importante para o Enem. Cai muitas vezes, assim, então eu acho que é válido a gente tirar uma aula a mais só para resolver exercícios, embora os exercícios sejam relativamente simples, tá certo? Eu separei, acho que foram seis questões, foram 4 de fixação e 2 propostas, e a gente vai resolver rapidinho, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar depois no WhatsApp, Instagram, qualquer forma de entrar em contato comigo, que eu tento ajudar o máximo que eu puder, tá certo? Vamos lá. Fixação 1. Dois dados com 12 faces pentagonais cada um têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. A soma de V mais F mais A é igual a... Gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar simplificar essa questão ao máximo. Como é que a gente faz isso? Calcula os componentes do dado por vez. Não são 2 dados. A gente vai calcular as faces, os vértices e as arestas. Uma de cada vez, vai calcular quanto é cada uma em um dado. Depois vai multiplicar por 2, porque nós temos 2 dados. E depois a gente vai ver o que é que nós temos que desconsiderar na hora que juntamos esses 2 dados. Porque quando a gente junta esses 2 dados, alguns elementos vão sumir, algumas coisas não vão ficar mais visíveis, não vão fazer parte da figura. Então, isso a gente tem que desconsiderar, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular os componentes de cada dado. Na questão, ele fala que cada dado tem 12 faces, ó. Cada dado, 2 dados com 12 faces pentagonais cada um. Ou seja, já sabemos as faces, 12. As arestas, como é que a gente calcula? Nós sabemos que são 12 faces. Cada face tem o formato de um pentágono. Tem um formato de um polígono pentagonal, certo? Então, o que é que significa? Significa que eu tenho 12 faces, cada uma possui um pentágono, uma figura que tem 5 lados, não é? Porque não é um pentágono. Cada ladozinho desse de um pentágono vai ser a aresta, não é? Então, nós vamos calcular 12 vezes essas 5 arestas do pentágono. Sendo que quando vocês lembram que na aula passada, quando eu estava explicando a teoria, eu falei que quando a gente conta as arestas, nós sempre temos que dividir por 2, porque uma aresta é incomum estar sendo dividida por duas faces. Então, a gente tem que desconsiderar essas arestas que a gente conta a mais. Como é que a gente faz isso? Dividir por 2. Aí aqui, 12 vezes 5 dividido por 2, 12 vezes 5, 60, 60 dividido por 2 fica igual a 30, não é mesmo? Agora o vértice. Os vértices, para descobrir, é só a gente substituir naquela relaçãozinha de Euler. V mais F é igual a A mais 2. V é o vértice que nós queremos descobrir. F são as faces, né? Que são 12. A são as arestas, que nós descobrimos agora aqui, que são 30, mais 2. V é igual a 12. V mais 12 é igual a 32. Passando o 12 para lá, subtraindo, nós descobrimos que o número de vértices é igual a 20. Mas isso aqui que a gente descobriu, 12, 30 e 20, são os elementos de cada dado, de um dado só. E aí não é isso que nós temos. Aí nós temos 2 dados juntos e a gente tem que somar o total. O total de faces, nós temos 12 faces, cada uma em um dado. 12 faces em um dado, 12 faces em outro dado. Mas ao juntar para formar essa figura, essa face de um dado que vai colar com a face de outro dado, nós temos que desconsiderar essas 2 faces que vão se juntar. Porque ela não vai... essa figura ela não vai contar com esses dados que estão imprensados, porque eles não vão aparecer. Eles não vão fazer parte desses dodecaedros, entendeu? Então, a gente tem que desconsiderar. Fica 24 menos 2, 22.
Do vértice e das arestas, a gente também vai ter que fazer esse desconto. A gente vai ter que subtrair alguns componentes. Nos vértices, quando a gente junta um dado com o outro, 5 vértices vão ter que ser desconsiderados, porque vão ser os vértices daquela face que a gente desconsiderou. Ah, mas por que eu desconsidero 5 e não 10? Porque se a gente observar bem, ó, fica visível um vértice. É como se o vértice de cima, a aresta, desculpa, é como se a aresta e o vértice também de cima se juntasse com os de baixo e formasse um só. Então, ao invés de nós contarmos 2 vértices, 2 arestas dessa parte que está se juntando, a gente vai contar só uma, porque é como se eles estivessem encaixados. Então, é por isso que a gente tem que subtrair, a gente tem que desconsiderar. Os vértices vão ser o quê? 20, que é o total, vezes 2, porque são 2 dados, dá 40. Mas desses 40, a gente tem que desconsiderar esses 5 vértices que se juntaram e formaram um só com os outros 5 vértices do outro dado. Então, 40 menos 5, 35. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar nas arestas. As arestas são 30 em cada dado, vezes 2, 60. E a gente vai subtrair essas 5 arestas que a gente tem que desconsiderar dessa junção. Ou seja, 60 menos 5, 55. Somando tudo isso, 22 mais 35 mais 55, eu descubro que o total de elementos, que é o que ele está perguntando, né, a soma de V mais F mais A, é igual a 112, ou seja, item D, tá certo? Fixação 2. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos de base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Ou seja, a figura 1 é o que o lapidador recebe de um joalheiro, né? A figura original, e ele recebeu, na verdade, uma encomenda de um joalheiro que queria retirar essas pontinhas, digamos, esses biquinhos de cada um desses pontos aqui, ó, de P, Q, R e S, que nem está na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a... Gente, nessa questão original, nós temos vários itens que têm algumas opções parecidas. Nessa daqui, o único item correto só tem aquelas opções. Então, dava pra gente matar só procurando um elemento, por exemplo, as faces. Mas pra gente treinar um pouquinho mais essa questão da fórmula de Euler, né? A gente vai calcular tudo, tá certo? Então, aqui o que é que eu tenho? Isso que eu falei. Ele vai receber a figura 1. Ele vai ter esse objeto 1, essa joia 1, e tem que trabalhar em cima dessa joia, tirando esses biquinhos, que na verdade vão ser pirâmides. Sendo que o que é que você tem que se atentar aqui? Quando ele vai retirar essas pirâmides, é como se a única coisa que ficasse marcada nessa joia que ele está trabalhando, ao retirar a pirâmide, vão ser o quê? Vai ser o quê? A base da pirâmide. Ou seja, quando ele retira essa pirâmide, é como se a marca que tivesse ficado ali fosse um quê? Um triângulozinho, não é mesmo? Um triângulozinho que é a base daquela pirâmide, que a base da pirâmide não tem o formato de um triângulo. Pois pronto, é a marca, é o que vai ficar ali marcado, pregado nessa figura 2. Vocês entendem? As laterais vai ser o que a gente vai tirar. As laterais dessa piramidezinha, dessa coisazinha pequenininha que ele tá tirando aí dessa pirâmide de 3 lados, tá certo? Então, cada retiradazinha dessa que eu tô fazendo, eu tô retirando em P, eu tô retirando em Q, em R, em S, cada uma dessas retiradas tá ficando uma face a mais na figura, eu tô adicionando uma face a mais, tô adicionando 3 vértices e tô adicionando 3 arestas, porque não é uma pirâmide de 3 lados e uma base, não é? Ou seja, no total é como se ela fosse ter 4 faces. Ela vai ter 3 laterais e uma base. Quando eu tô arrancando essa pirâmide, eu não falei pra vocês que o que vai ficar vai ser a marca da base. Então, a marca da base em si vai ser uma face
que eu tô tirando, que eu tô adicionando, que tá ficando naquela pedra com a retirada da pirâmide, vai ser uma face, vão ser 3 arestas e vão ser 3 vértices em cada retirada dessa. Então, a gente vai só somar. A face dessa figura 2, originalmente não eram 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, na verdade. Com a retirada de cada bichinho desse, de cada pontinha dessa, eu tô adicionando uma face. Eu não retirei 4 vezes, eu não retirei 4 espaços, 4 elementos, 4 pirâmides, na verdade, então eu adicionei 4 faces. 5 mais 4 igual a 9. Aqui a gente podia matar, que era o item A, mas na questão original, que essa questão é do Enem, ele botou uns 3 itens em que tem a opção de face como 9, entendeu? Então, a gente vai calcular os outros, mas a mesma coisa. As arestas, originalmente, ele não tinha 8. É só você contar pela figura, ó. Tinha 1, 2, 3, 4 nas laterais, 5, 6, 7, 8 na base. Então, nessas 8, eu vou adicionar as arestas que ficaram na figura, que ficaram no objeto, quando eu retirei as pirâmides. Eu não retirei 4 pirâmides. Eu falei para vocês que a cada retirada eu adicionei 3 arestas, então 4 vezes 3, no total adicionei 12 arestas. Somadas as 8 que já tinham originalmente, no total eu fiquei com quantas arestas? 20. O vértice é a mesma coisa. Antes eu tinha 5 vértices, não é verdade? Esse de baixozinho aqui, onde está a letra O, P, Q, R, S. Não é verdade? A gente tinha 5. Mas quando eu retirei as piramidezinhas, esse vérticezinho, que é do topo da pirâmide, ele saiu e no lugar dele ficaram 3 vértices. Então, o que é que eu vou fazer? Originalmente, eu ainda vai ter esse vértice da figura do ponto O, mas eu adicionei em cada retirada 3 vértices. E não foram 4 retiradas? Então, o que é que eu faço? 1 mais 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. É o total que eu vou ter. Que é o item A. Aqui, ó. 9, 20 e 13. Item A. Tá certo? Fixação 3 a gente fez na aula passada, né? Então, vou fazer essa fixação 4 agora. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado, formado por 32 peças, denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares e as outras, hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol são respectivamente, e ele ainda dá essa dica, né, pra gente usar esse teorema de Euler. Gente, aqui é simplesmente a aplicação do teorema. E a gente prestando atenção sempre nesses detalhes, né? Ele tá me falando aqui, ele tá falando pra gente que o total de faces que eu vou ter vão ser quantas? 32. Ou seja, já tem a minha face. As minhas arestas, como sempre, a gente vai dividir por 2, né? Porque tem que desconsiderar as arestas que a gente tá contando 2 vezes. Então, aqui, que nem a primeira questão, a que a gente fez agora. Como é? Eu tenho 12, ele me disse que eu tenho 12 faces pentagonais, ou seja, eu tenho 12 vezes a figura de um pentágono, 12 vezes uma figura que tem 5 arestas, ou seja, no total, quantas arestas eu vou ter, contando só as pentagonais? 12 vezes 5. E ele diz que o resto, o que sobra, as outras, são hexagonais, são hexágonos. Eu não tenho 32 faces no total. Se 12 são pentagonais, o resto tá faltando quanto para completar 30? 20. Ou seja, 20 faces são hexagonais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho 20 figuras que tem 6 lados, que tem 6 arestas. Se em uma figura eu tenho 6 arestas, em 20 desses hexágonos, quantas arestas eu vou ter no total? Não é? Aí dividindo por 2 sempre. Fica o quê? 12 vezes 5, 60, mais 20 vezes 6, 120. Soma isso, divide por 2, 60 mais 120, 180, dividido por 2, 90. Foi o total que eu vou ter de arestas. Já os vértices, a gente vai aplicar nesse teorema de Euler, né? Só substituir na fórmula. V mais F é igual a A mais 2. V é o que a gente quer descobrir.
mais F são 32 faces, é igual a mais 2. A são as arestas, a gente acabou de descobrir que são 90. Mais 2, 92. 92 menos 32, passando 32 para a direita, subtraindo, né? A gente descobre que nós temos 60 vértices. Ou seja, item D, 90 e 60, tá certo? Proposto 1. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano, em cada um dos lados do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Gente, aqui é a mesma coisa dessa questãozinha aqui de fixação 2. Esse mesmo raciocínio, a gente tem que saber visualizar essa questão de você receber uma figura e querer trabalhar em cima dessa figura. Tem uma pirâmide, quer tirar as pontas, por exemplo. Sendo que a diferença é que esse fixação 2 ele dá a imagem, né? Esse proposto 1 ele não dá a imagem pra gente. E talvez tu possa confundir um pouco. Talvez você não consiga nem entender o que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo basicamente é: eu tenho um cubo, certo? Em que eu tirei, ó, com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro 4 lados, né? 4 faces de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Ou seja, eu tenho esse cubo aqui, né? E eu vou retirar cada pontinha do cubo. E as arestas dessas figuras que eu tô retirando das pontinhas são menores do que a metade. Ou seja, são menores do que a metade da aresta do cubo. Ou seja, eu tenho aqui a aresta do cubo. Se você notar, essa aqui que eu desenhei é menor do que a metade. Então, poderia corresponder, né? Ele não disse quanto menor era e nem importa, na verdade, né? Para esse caso aqui, não importa. Ele tá dizendo que ele retirou cada pontinha desse cubo. E que ele resolveu pintar esse cubo, essa nova figura, na verdade, formada depois da retirada. Cada lado dessa figura ele pintou de uma cor diferente. Quantas cores diferentes ele vai precisar usar? Ele está perguntando quantas faces essa figura vai ter. Que nada mais é do que o quê? As faces originais do cubo, que vão ser 6, né? Um cubo tem 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 aqui na frente, 6 atrás, não é mesmo? 6. E eu vou adicionar as faces que ficaram nessa figura com cada retirada dessa piramidezinha que eu fiz, que é o mesmo raciocínio daquela questão da joia. Eu tô retirando a pirâmide, é como se a única marca dessa pirâmide que fosse ficar nessa figurazinha vai ser o quê? A base dessa pirâmide. Uma face só. Ou seja, eu não fiz 8 retiradas, então dessas 6 faces originais do cubo, eu ainda vou adicionar mais 8 faces, que foram as marcas que ficaram dessas retiradas das piramidezinhas. Ou seja, 6 mais 8 é igual a 14 faces. Ele vai ter que usar 14 cores diferentes, tá certo? Que é o item C. Proposto 3, mesma coisinha também. Na verdade, não é a mesma coisa da última questão, não, mas a mesma situaçãozinha de só aplicar o teorema de Euler, né? O poliedro seguinte, com exatamente 30 faces quadrangulares numeradas de 1 a 30, é usado como um dado em um jogo. Os números de arestas e o número de vértices desse dado são, respectivamente, iguais a... Gente, só aplicar o teoremazinho. Ele já me disse aqui de cara, bufo, que o quê? Tem 30 faces. 30 faces quadrangulares. Tem que se atentar a qual é o polígono que está ali formando as faces desse poliedro, tá certo? Eu tenho 30 faces, ou seja, já descobri. As arestas, o mesmo esqueminha de sempre. Eu tenho 30 figuras em que cada figura dessas possui 4 arestas. Então, no total, quantas arestas eu tenho? 30 vezes 4, mas a gente vai dividir por 2, porque tem que desconsiderar as arestas que a gente está contando 2 vezes, não é? Então, 30 vezes 4, 120, dividido por 2, 60. Descobrimos que são 60 arestas. Agora, o vértice, como é que a gente vai descobrir? Só aplicando, mesma coisa. A mais 2 é igual a V mais F. A gente descobriu que é 60. Mais 2, 62.
O V é o que a gente quer descobrir, né? E o F a gente descobriu que é 30. Então, fica 62 é igual a V mais 30. O 30 passando para a esquerda vai passar subtraindo 62 menos 30, 32. A gente descobre que são 60 arestas e 32 vértices, ou seja, item A. Gente, foi rápido, não foi? Foram as questões que eu achei mais legaisinhas pra gente treinar essa questão do teorema de Euler, só bater a tecla em cima disso para vocês também percebendo o quanto que é importante a gente ter essa visão espacial, o quanto que é importante a gente saber imaginar como é que vai ficar essa figura, porque não são todas as questões que vão te dar a figura. No Enem é bem provável que ele dê, mas vai que, né? E eu tinha pedido para vocês mandarem alguma questão, se vocês quiserem, se alguém queria que eu resolvesse, mas ninguém mandou, então eu escolhi essas aí mesmo, tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, se alguém não tiver entendido alguma coisa, pode vir me procurar, tá certo? Que dá certo e a gente se resolve. Então, obrigada. Boa noite para vocês que vão estar assistindo agora, né? E é isso, qualquer coisa podem falar comigo. Abraços, bons estudos.